Começa agora. Comunique-se com Nelson Miguel e Rico Santana. Orientação, alvará de funcionamento, documentos pertinentes, regularização, dúvidas na área de engenharia e arquitetura. Comunique-se. Comunique-se. Boa tarde, começando mais um programa Comunique-se, em Aguardiando a Notícia, música e informação na palma da sua mão. Dando continuidade aos nossos temas, essa de hoje nós vamos falar sobre regularização, principalmente na cidade de São Paulo. Estamos também com a engenheira civil e de meio ambiente e segurança do trabalho, engenheira Ruth. Por favor, engenheira Ruth, boa tarde. Olá, engenheiro Nelson, boa tarde a todos os ouvintes da Guardiã da Notícia, a equipe nossa de trabalho, né? Hoje nós vamos falar de alvará de funcionamento e principalmente na grande cidade de São Paulo, mas nós vamos falar de uma forma geral, num todo, alvará de funcionamento. Ruth, por favor, o pessoal que está nos ouvindo, até quando vai essa lei? Então, a lei do alvará de funcionamento, ela é permanente, não tem uma data de validade. Mas tem como é que eu vou falar para você? Algumas coisas que o pessoal construiu em desacordo, foi feito um adendo para poder regularizar. Como que a gente poderia começar explicando, né? Existem 4 variações de licença de funcionamento. Isso de uma forma geral. Muitas pessoas elas fazem abertura de uma empresa e de repente se deparam com algumas situações que descobrem que nem poderiam ser aberto naquele local esse tipo de empreendimento. Então, assim, vamos falar primeiro o que é um alvará. Né? Aí a gente pode explicar um pouco também sobre essas 4 variações, que existe o alvará de funcionamento, que é o auto de licença de funcionamento, o auto de licença de funcionamento condicionado, que é esse daí que você pergunta para mim qual que é a validade dele. Aí tem o alvará de funcionamento para local de reunião e tem o alvará de autorização para evento, que é aqueles eventos que acontecem, show, entre outros, né, que são temporários, né, não são definitivos, é por um período. Então, esses são os tipos de licença que existem, né? E depois tem as outras licenças que são extras, que é a AVCB, a licença ambiental, a sanitária, que a gente pode comentar um pouco sobre esses tipos de licença, né? Não vamos particularizar por causa da pandemia, muitos virada do ano, carnaval, está bem sujeito a não ter e ser prorrogado a data. Como é que seria, que você comentou em função dos eventos, como é que seria a autorização, quais seriam os pedidos para poder fazer, quanto tempo demora, parece que vai ter que ter bombeiro, dependendo da aprovação do bombeiro, dependendo do que é engenheiro mecânico, engenheiro elétrico, engenheiro civil, pode dar um apanhado, por causa do final do ano, na virada do ano, pode dar um apanhado melhor sobre os eventos nossos, principalmente na cidade de São Paulo e, por consequente, a mesma coisa nas cidades do Grande ABC. Então, Nelson, alvará de eventos não é só aqui em São Paulo, né? Como você já disse, é em qualquer outro lugar. Para fazer um evento é necessário essas licenças, são uma autorização da prefeitura. Tanto faz esse evento ser público ou privado, num local fechado ou aberto. Então, existem alguns procedimentos, né? Um deles, primeiramente, é o projeto do local, como que vai ser executado, o memorial desse evento, que tipo de evento vai ser, estudar também a viabilidade se naquele local pode acontecer aquele evento, né? E aí depois, assim, para acontecer um evento, os alvarás é necessário a segurança da saúde, que envolve um pedido de ambulância, que a gente precisa da licença. Aqui em São Paulo, a gente costuma falar, aqui é o GEPAI, né, aqui em São Paulo, e outras secretarias da saúde. Então, eles emitem essa licença da parte da Secretaria da Saúde
E o que vai nesse pedido de licença, né? Que a gente solicita? Dependendo da quantidade do público, depende da lotação, a necessidade de médico, ambulância, aí dependendo, conforme vai aumentando o público, é necessário uma ambulância de UTI, a presença de um enfermeiro, e isso vai cada vez aumentando. Então, a gente faz esse formulário técnico, envia com a assinatura de um médico que vai ser o responsável pelo evento, e a Secretaria de Saúde emite aquela licença, autorizando. Com essa licença, protocola na prefeitura, anexa no processo de licença de autorização na prefeitura, solicita também no corpo de bombeiro, já não precisa emitir um AVCB para o evento. E sim, precisa de um projeto do sistema de combate a incêndio. O engenheiro de segurança do trabalho, ele vai ser responsável por aquele evento. Então, assim, ele vai propor as medidas de segurança, que seria rotas de fuga, o sistema de evitar a propagação de fogo, como combater, e aí vai. Então, também tem a parte de acessibilidade, e esse projeto ele vai sendo feito dessa forma, e além do projeto, também o memorial. Eu acredito. Aí também tem a parte do meio ambiente, né? Que se vai afetar ou não o meio ambiente, que tem a poluição sonora também, que aí tem os levantamentos do laudo técnico também da parte de poluição sonora, que seria daqui em São Paulo, é a lei do PSIL. E aí eles vão criando esse evento dessa forma. Até que com todas essas informações, que elas estejam dentro da legislação exigida por cada município, cada prefeitura tem as suas exigências e são bem parecidas, né, de um local para o outro, não foge muito, né? Ô, Ruth, nós estamos com um probleminha técnico. Só para ter um adentro do que você está falando, nesses eventos tudo, a fiscalização também do CREA. Os fiscais do CREA vão aos locais para evitar que nem aconteceu, que a gente tem a gente fala lei KISS, que é em função do incêndio que teve na boate lá no Rio Grande do Sul e morreu várias pessoas. Então o CREA também está fiscalizando, está acompanhando. E quando tem carnavais, tanto nos clubes como de rua, o CREA vai nos clubes pedindo se vai ter, quem é o responsável, todos esses adentros de documentação que você está falando. Só para dizer também que não é só a prefeitura, principalmente quem assina, que é um técnico, é também responsável, e nisso daí ele também é vistoriado pela fiscalização do sistema a qual ele pertence, ou CREA ou CAL. Realmente. O que acontece? Falando do alvará da prefeitura, complementando justamente isso que você está dizendo, para emitir esse alvará, que é uma permissão da prefeitura, é necessário também um protocolo de ofício em cada órgão que é responsável. Por exemplo, a gente precisa protocolar aqui em São Paulo, um evento aqui, precisa protocolar na Polícia Civil, na Polícia Militar, pedindo o apoio deles, pedindo o apoio da subprefeitura para fiscalização, precisa pedir também do meio ambiente na secretaria, se for da Secretaria do Verde, alguma coisa que interfere, também precisa, né? Então, todas essas anuências, esse pedido, dependendo do tipo da estrutura do evento, é necessário fazer um comunicado ao CREA para pedir a fiscalização deles também. Então, assim, a prefeitura só emite o alvará se o responsável pelo evento, que no caso seria o proprietário do evento, né, o responsável pelo evento, e também o responsável técnico. Protocolar em todos os órgãos, se vai ter alimento, também precisa protocolar na vigilância sanitária, um ofício dizendo como que vai ser a procedência desses alimentos, se vai ter instalação de gás, como que vai ser essas instalações. Precisa sim
de anuência de todos os órgãos, para depois a prefeitura emitir a licença, justamente em virtude aí do que aconteceu na Boate Kiss. Então, esse é o procedimento, até antes de acontecer esses acidentes, os eventos que eu tenho feito, principalmente aqui na cidade de São Paulo, foi feito dessa forma, né? Precisa de propor segurança, né, que vai tomar conta da parte de toda a segurança do evento, quem pode entrar, quem não pode, se é aberto ao público. Precisa de um ofício também no juizado para ver se, comunicando se vai ter bebida alcoólica que não vai ser oferecida para menor de 18 anos. Então, após todos esses ofícios protocolados, aí sim a prefeitura analisa de acordo com o projeto memorial e todos os ofícios, aí emite a licença. Bom, tem também o bombeiro, né, que precisa informar a quantidade de bombeiro necessário para cada evento, porque isso é dimensionado de acordo com a lotação de público, precisa de bombeiro civil também para estar presente. E depois, o que acontece? Para eventos após a lotação de 10 mil pessoas, é necessário que o engenheiro de segurança esteja presente no evento. Mudar um pouquinho em função do que nós estamos passando, final de ano, pessoal com 13º, um pouco de dinheiro, querendo regularizar o famoso puxadinho brasileiro. O que você pode falar e passar para o pessoal que quer regularizar? O que você pode falar em função disso? Então, da regularização de imóveis, que eu posso falar assim, dentro do nosso tema da licença de funcionamento, é que a gente tem aí anistia, né? Nós já falamos desse tema um tempo atrás, né? Acho que faz umas 3 ou 4 apresentações. Então, existe a licença para justamente a regularização para aquelas pessoas que realmente fizeram aqueles puxadinhos, e é uma ótima oportunidade, né? Porque essa lei ela tem um prazo de validade, vai até março aqui em São Paulo, e tem outras regiões também, por exemplo, Suzano ainda está válida a lei da anistia. Eu não sei precisamente te informar até quando que vai a lei da anistia de Suzano. Na cidade de Tremembé também tem essa lei de regularização, né? Porque foi através da lei de pagamento do ISS, então eles estão dando essa oportunidade para as pessoas que fizeram aqueles puxadinhos fora da lei, sem o alvará de construção. É uma ótima oportunidade, porque depois isso daí pode acontecer a cada 10, 15 anos, depende de cada região, né? E aproveitando, falando assim da parte do alvará de funcionamento para essas empresas que também têm imóveis regulares, é aquelas variações que a gente comentou de alvará, que é o alvará de funcionamento, que ele serve para comércio, indústria, templos religiosos ou serviços, né? E tem a licença condicionada, que ela é justamente para imóveis que foram construídos de forma irregular, porque, voltando um pouco, a licença de funcionamento ela é possível para imóveis que foram totalmente regularizados, que têm a BITS. Esses imóveis, sim, que podem ser regularizados. E os imóveis que não têm uma regularização, não têm a BITS, existe a licença de funcionamento condicionado. Essa licença de funcionamento, ela tem um limite de área de construção, a pessoa protocola a licença de funcionamento e promete que, posteriormente, vai regularizar a edificação e deixar tudo adequado conforme as leis vigentes. E depois tem aquele alvará de local de reunião que a gente já comentou sobre ele, e o alvará de reunião já é um pouco diferente do alvará de evento, né? A gente falou do alvará de evento. O alvará de reunião, ele já é justamente também um alvará de funcionamento normal, mas é para templos religiosos ou para eventos que, por exemplo, bares, né, e casa de show. Esse alvará ele é permanente, mas depende do grau de risco, a necessidade de renovações. Então, são esses alvarás que existem. Você pode falar alguma coisa também para o pessoal que está nos ouvindo, que tem um terreno irregular ou uma área irregular, alguma coisa sobre, como é que eu vou falar para você, fundiária, aprovação, liberação, como é que
como proceder? Nelson, da regularização fundiária, a gente poderia agora realmente pensar nesse tema para a próxima semana, porque abrange muita coisa e tem novidades aí na lei para a gente falar sobre esse assunto de regularização fundiária, né? Até tem um dos nossos candidatos, não, aqui em São Paulo, está promovendo isso, né? Essa regularização fundiária, porque essa regularização fundiária, só dando uma brechinha, é para esses imóveis que têm construção que foge totalmente do padrão do plano diretor, né? Que a gente já comentou sobre isso alguns dias atrás, né? Que é aquelas construções que tem menos de 5 metros de frente, é um terreno menor de 125, né, metros quadrados. Então, assim, são aqueles puxadinhos que as pessoas foram fazendo e vai construindo uma laje de cima da outra, mas todo mundo quer ter seu título de propriedade. Então, essa regularização fundiária, se acontecer essa lei de anistia para regularizações fundiárias aqui em São Paulo, eu acredito que vai ter uma grande demanda e uma procura, né, dessas pessoas que têm esse interesse. Vai gerar renda também para o município, né? Porque um monte de Claro. lugar aonde que o pessoal constrói, aí a prefeitura tem que pôr água, tem que pôr esgoto, energia elétrica, com o tempo vai ter pavimentação, então tudo tem um ônus para as prefeituras. E regularizando esses terrenos, conseguindo o que alguns governos federais atrás, que era morar bem, que seria o cara ter um documento onde ele tem um endereço, um número fixo. Que ele, para ser cidadão, há uns tempos atrás, falava que o cara tinha que ter um endereço e o número fixo da casa. Isso eu acho uma heresia falar isso. Porque cidadão é cidadão de qualquer jeito, com endereço ou sem endereço. Mas tem que ajudar o pessoal de baixa renda, que acaba indo para a periferia e não tem toda a condição de moradia. Que seria essa condição de moradia? Iluminação, pavimentação, saneamento básico, coleta de lixo, que é o saneamento básico, tudo. O que você pode falar, se, principalmente em São Paulo, onde que você mais atua, se isso, com esses novos vereadores, com o futuro prefeito que está para entrar, ou continuar, ou um novo que vai assumir, o que eles podem fazer para melhorar em função do povo que está na periferia? Nelson, a melhoria seria a infraestrutura, né? A gente vê que nessas regiões, principalmente alagamento, é o que a gente mais tem percebido que acontece muito. Olha, a infraestrutura de uma região, de um loteamento, por exemplo, é algo muito caro para a prefeitura. E primeiro existe o investimento e depois sim o retorno. Quando a gente fala assim, olha, vai gerar uma verba para o município, vai sim, mas até essa verba acontecer e esse retorno, isso demora um pouco, né? Se a gente fala aí de uma infraestrutura que custa 1 milhão, o IPTU vai vir aí 500 mil. Então, assim, vai ter uma demora para ter esse retorno. E às vezes eu acho que é esse o problema que a gente não consegue resolver, porque essa infraestrutura ela vem lentamente, vem de uma forma irregular as execuções. A gente pode falar aí de pavimentação aqui no Brasil, por exemplo, né? A gente vê que é de péssima qualidade. Então, quando termina a infraestrutura, já está na hora de fazer uma manutenção que nem complementou. E eu acredito que as pessoas elas precisam viver bem. Tudo bem, eu entendo que elas invadiram e construíram de forma irregular, mas eu acho que ajudando eles na infraestrutura, que eu digo, né, de saneamento básico, também a circulação viária. Então, assim, tudo isso é um projeto que ajuda esses moradores. Eles precisam, né, porque aqui em São Paulo a condição, o metro quadrado de construção é muito alto. Mas é aqui que sai a fonte de emprego para muitos, né, para o mundo, né, nem para o país. Então, eu acho que assim, o futuro prefeito ele deve investir muito em construção, abrir as portas para isso, né, até para as moradias de HIS, enfim, e facilitar esse acesso de aprovações
de regularização. Pode até propor, assim, eu sei que tem alguns imóveis aí que não tem condição nenhuma de segurança, né? Então, também, assim, isso poderia ser visto, a prefeitura poderia ter uma parceria com o CREA para fiscalização disso, aumentaria o emprego na nossa área, né? Eu acredito que seria isso. Parceria com o CREA nem tanto, mas seria com as associações. Porque o CREA fiscaliza o profissional e as associações poderiam fazer parcerias com as prefeituras para o pessoal de baixa renda, porque agora, há pouco tempo atrás, o nosso presidente sancionou uma lei que antigamente era até 3 salários mínimos que você poderia comprar um apartamento, essas coisas, baixa renda. Hoje até R$ 7.000. A renda familiar para você poder investir na compra ou na construção de um terreno. Então, nessa parte, eu acho que teria que ser as prefeituras, junto com as associações de engenheiro, arquiteto, não vem ao caso um ou outro. Para quê? Para que o pessoal de baixa renda, onde não tem condição, por que constrói irregular? Porque não tem condição. Ele vai comprar um saco de cimento ou vai pagar um engenheiro? Ou ele vai pôr uma laje ou vai dar uma entrada na prefeitura. Então, poder ajudar esse pessoal da periferia com convênios onde os profissionais da área seriam contratados pela prefeitura para poder orientar gratuitamente, mas que o proprietário, o que ele faça? Ele dê entrada na prefeitura, com baixa renda, criar um valor para ele poder pagar, e a própria prefeitura, junto com a associação de engenheiros e arquitetos, fiscalizar ou orientar a construção. Porque o cara já vai para a periferia porque não tem condição de comprar um terreno ou uma casa boa num bairro bom ou no centro, que seja. Ele está indo para a periferia em função disso. O ponto final do ônibus, geralmente, é onde que tem mais a população, porque é o lugar mais barato. E o mais barato, às vezes, o cara não tem tanto dinheiro para poder fazer. Isso é uma solução que aqui no ABC nós tentamos implantar, em algumas cidades não conseguimos. A única que tem um projeto, mas não foi para frente, é Santo André. Então tem um monte de coisas que não é o CREA em si ou o CAL, ele fiscaliza o profissional. Ele vai, quando está construindo sem um profissional, aí ele autua o proprietário e faz com que ele contrate um engenheiro ou um arquiteto. Isso também é uma coisa muito, como é que eu vou falar, uma briga que não tem fim e não acaba. Mas que você pode continuar a falar sobre essas aprovações, esses alvarás, que você falou de indústria, de comércio, de residência, o que você pode falar? Então, Nelson, referente aos alvarás, né, realmente você tem razão. São parcerias com as associações, né? Só para a gente fechar esse assunto, achei até interessante esses dias, que eu vi um dos candidatos aí, em parceria do CREA, né, que é a representante do CREA, ele fez uma proposta de que ele gostaria que a prefeitura, os municípios entrassem na parceria, que do jeito que existem hospitais, né, que os médicos tem um atendimento público, eu acho que a sociedade também precisaria de engenheiros público, né? De atendimento público, porque realmente é uma área, uma região, são pessoas carentes, né? Ou constrói, ou paga o engenheiro, ou paga o projeto, enfim. E isso é verdade. Bom, falando de alvará de funcionamento e de regularização, que a gente comentou, né? Alguns imóveis que tem... Como que acontece? Muitas pessoas descobrem que não poderia ter um alvará de funcionamento depois que já tem o seu estabelecimento totalmente construído, já investiu no seu estabelecimento e de repente descobre que naquela região não poderia ser instalado aquele tipo de atividade. Então, qual que é o primeiro passo para quem quer abrir uma empresa? O primeiro passo seria fazer um estudo de viabilidade para ver se naquela região, aquele zoneamento permite esse tipo de estabelecimento que ele pretende montar. Isso é feito através de um engenheiro, um contador, esse estudo de viabilidade. Antigamente, na cidade de São Paulo, não existia esse segmento de estudo de viabilidade, e sim, as pessoas faziam as aberturas, né, de empresas e tal, e depois descobriam que não podia. E aí tinha aqueles problemas de interdições, a pessoa era multada.
E aí, para melhorar isso, eu sei que existe hoje um sistema unificado, né? Não está funcionando muito bem, mas eu acredito que futuramente ele vai funcionar melhor. Então, para a abertura das empresas, inicia pelo contador, fazendo o estudo de viabilidade, ele faz uma consulta, é no único sistema. E se aquela viabilidade ela for aprovada, aí sim, né, para aquele tipo de atividade, aí sim gera a abertura da empresa, sai o número de CNPJ. Posteriormente a isso, eles vão fazendo outro estudo para o licenciamento. Fora de São Paulo, por exemplo, algumas licenças que eu fiz no São José dos Campos, a gente consegue inserir no único sistema de abertura da licença da empresa até o final da licença definitiva. E aí sai o alvará de funcionamento. Antes de sair o alvará de funcionamento, para algumas empresas, por exemplo, né, existem algumas licenças extras. Quais são essas licenças extras? É o que a gente já falou, né? É necessário para a emissão dessas licenças de funcionamento o AVCB, a licença ambiental, tudo isso a gente já comentou também nos programas anteriores, e também a licença sanitária, que seria a vigilância sanitária. Então, assim, o AVCB, quem deve ter o AVCB nos comércios? Todas as empresas, qualquer tipo de atividade. Licença ambiental, quem precisa da licença ambiental? As atividades que possam interferir diretamente ou até indiretamente também no meio ambiente, né? Por exemplo, as indústrias e agropecuárias são as que geram maior impacto, né? Então, essas empresas precisam da licença ambiental. A licença sanitária são para bares, restaurante, hospitais, empresas que têm cosmético, produto, de higiene. E essas licenças sanitárias, elas podem ser de origem municipal e federal também. Municipal, estadual e federal. Que aí é aquele tal da Anvisa, né? Então, a vigilância sanitária, que é a Covisa aqui em São Paulo, por exemplo, e tem a Anvisa, que é o órgão federal, que geralmente é um órgão que analisa lá em Brasília. Então, são esses tipos de licença que é necessário, e muitas das vezes, essa abertura da empresa, a pessoa já pode ter em mãos desde o início, que é o sistema único, ele ainda não está funcionando totalmente, mas é um novo projeto, e vai servir para muitas empresas no Brasil, não vai ser só em São Paulo. Isso vai ser a nível Brasil. É uma ligação da Receita Federal com todos os outros órgãos de fiscalização, bombeiro, vigilância sanitária, e vai passando em todos os setores. A pessoa, após emitir todos esses documentos, no final sai a licença da prefeitura para o funcionamento do estabelecimento. Engenheira Ruth, nosso tempo já está chegando ao final. Por favor, considerações finais. Hoje eu quero apresentar um pouquinho mais da Safety Work, né? Então, se vocês precisam de alguma orientação em relação à abertura de empresa ou licenciamento, tem a Safety Work aqui com a equipe maravilhosa para atendê-los. E eu acredito que é necessário sim buscar ajuda. Muito obrigada a todos pela participação, os ouvintes, e vamos até o próximo programa. Comunique-se toda sexta-feira das 14h30 às 15 horas em Aguardando a Notícia. Música e informação na palma da sua mão. Bom final de semana a todos e até sexta-feira que vem. Comunique-se.